Dentro do útero, que é o órgão responsável por abrigar a gestação ao longo dos 9 meses, existe o tecido na sua parte mais interna chamado endométrio, que é justamente onde o embrião se fixa no começo de seu desenvolvimento. Para que ocorra essa implantação, esse tecido responde aos hormônios femininos. Antes do período fértil, é produzido estrogênio pelo folículo em desenvolvimento, hormônio que faz o endométrio crescer, proliferar, e depois da ovulação, com a produção de progesterona pelo corpo lúteo, o endométrio se torna secretor, sendo receptivo para o embrião. Se não ocorre a chegada de um embrião no útero, o endométrio se descola e a mulher menstrua normalmente. No caso das portadoras de endometriose, o endométrio, que deveria existir somente dentro do útero, por diversos motivos, aparece fora de seu lugar habitual, podendo se encontrar espalhado por todo o abdômen, especialmente atrás do útero, nos próprios ovários, nas trompas, sobre a bexiga e até no intestino. Esse tecido sofre as mesmas alterações sob influência hormonal durante o ciclo da mulher. Portanto, no período menstrual, também sangra dentro do abdômen. Existem alguns tipos de endometriose, que se diferenciam pela localização do tecido, como, por exemplo, a endometriose intestinal, a superficial no peritônio, endometriose no ovário, entre outros. A etiologia, ou seja, a causa da endometriose e de suas lesões, ainda são objeto de disputa científica. Uma das teorias mais aceitas é de um fluxo reverso de células, onde durante a menstruação, no lugar de serem excretados normalmente os tecidos do endométrio, algumas células podem retornar pelas tubas uterinas, geralmente por causa de alguma obstrução, e se alojar na cavidade abdominal, em sua parede, que é o peritônio. E lá, se elas sobreviverem, podem se desenvolver e crescer, assim como o endométrio, acompanhando os ciclos hormonais. Outra teoria muito aceita é a da metaplasia celômica, em que as próprias células da membrana do peritônio se alterariam em endométrio. Uma das ideias para isso poder acontecer seria que existem células remanescentes dos ductos de Miller que, durante o desenvolvimento embrionário, são importantes para a formação dos órgãos genitais femininos. Poderiam ainda reter a capacidade de gerar o tecido que é o endométrio. As células das lesões de endometriose, assim como as células normais do endométrio, possuem receptores para os hormônios estrogênio, progesterona e alguns outros. As células endometriais das lesões, porém, elas apresentam uma resistência maior à progesterona, isso foi observado, e uma maior sensibilidade ao estrógeno. No geral, elas irão responder de forma similar aos ciclos hormonais, assim como o endométrio convencional. Nesse caso, ela sofrerá uma proliferação durante a fase de maior concentração de estrógeno, um entumecimento, né, que é a fase secretora, durante o estágio de secreção de progesterona, que é a partir do 14º dia do ciclo menstrual, e quando ocorre uma queda nas concentrações de progesterona, se não há fecundação do óvulo, haverá então uma descamação dessas lesões que irão inevitavelmente resultar num sangramento dentro do peritônio que pode gerar inflamação e dor. Os principais sintomas da endometriose estão ligados a fortes cólicas menstruais, dores e sangramentos no intestino e rins, infertilidade e dores durante o ato sexual. Entretanto, em quadros mais graves, os pacientes podem apresentar acúmulo de sangue e ar nos pulmões. A maioria dos diagnósticos no Brasil acontece aos 30 anos de idade, e cerca de 15% dos indivíduos em fase reprodutiva podem desenvolver a doença. Apesar da não existência de uma cura, o tratamento é eficaz e varia de acordo com os sintomas, resultados de exames, estágio da doença e idade do paciente. Medidas como bloqueio do ciclo menstrual, medicações simples contra a dor e remoção cirúrgica das lesões podem ser utilizadas.